Boa noite, eu sou o Rui Alves e você está no Ponto de Vista. Esse é um quadro de entrevista do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a TC Multimídia. Antes de mais nada, se inscreva aqui no nosso canal, deixe sua curtida e no comentário deixe também o seu ponto de vista. Hoje, no programa, vamos falar sobre os desafios da advocacia e o empreendedorismo jurídico. Para bater esse papo, nós estamos aqui com a doutora Priscila Rezende, que é advogada com atuação profissional em direito público, mobiliário, agrário, família e sucessões, presidente da Câmara das Mulheres, da CIEG, secretária adjunta da Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, membro da Comissão Nacional da Mulher Advogada, conselheira seccional da OAB, ouvidora da mulher da OAB-GO e sócia fundadora do escritório Priscila Rezende Advogados. É isso, doutora? Exatamente. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui, poder falar um pouco sobre os desafios. Realmente é muito gratificante, né, poder discorrer um pouco sobre esse tema que é tão atual hoje em dia. Obrigado, boa noite. Eu nem cumprimentei, só falei do currículo, que é bem extenso, né? Obrigado. E o nosso comentarista aqui novamente no programa com a gente hoje, Dr. José Anselmo Fleury, que também é advogado, especialista em direito político eleitoral, mestre em direito agrário pela Universidade Federal de Goiás, vice-presidente da Comissão de Direito Político Eleitoral da OAB Goiás, subseção de Aparecida de Goiânia, e sócio fundador do escritório Fleury Advocacia. Boa noite, Anselmo, seja bem-vindo de novo. Boa noite, Rui, boa noite, doutora, boa noite ao nosso público. Satisfação estar com vocês aqui para esse bate-papo. Vamos lá, então, que inicie o bate-bola aqui, né? Carreiras jurídicas são desafios. Pesquisa recente do MEC apontou que, em média, por hora, 10 pessoas se formam em direito. Não quer dizer que são advogados ou não, mas que se formam em direito. Número de 10 pessoas por hora. Então é um número muito extenso. Mas, ainda assim, há mercado de trabalho. Há quem acha que não. Nesses desafios é o que vamos bater esse papo hoje. Então, doutora, como é que a senhora avalia, especificamente, quais são os principais desafios da advocacia, especificamente da ação da advocacia? Bom, eu brinco muito, entre vários discursos que eu dou, que todo cidadão deveria fazer direito. A gente não pode alegar desconhecimento da lei, né? Você não pode estacionar errado seu carro ali e falar que não sabia que ali não poderia estacionar. A gente não pode realmente alegar desconhecimento da lei. E partindo desse pressuposto, eu acho de suma relevância e fico feliz em várias pessoas formadas em direito, porque a área de direito é um leque de opções. Não é só advogar em si. A gente tem várias carreiras jurídicas que nós podemos abordar e cada vez tem mais necessidade do conhecimento da lei para você abordar várias áreas, inclusive na política. A gente vê aí grandes políticos que têm uma carreira consolidada na política, tendo curso de direito. Por quê? Porque você é conhecedor das leis, dos direitos, e é realmente relevante você ter esse conhecimento para vocês poderem lutar realmente pelos direitos dos cidadãos, né? E o que eu mais vejo de desafio hoje, eu estando à frente da OAB como conselheira seccional e como ouvidora da mulher, eu percebo a falta de capacitação das pessoas quando formam, de não entenderem, na verdade, que não basta somente saber o direito. Hoje a gente vive um avanço na tecnologia, advinda da pandemia, que adiantou 10 anos em 2 anos do que nós vivemos de tecnologia, né? Do que a tecnologia em si pode proporcionar para os cidadãos, e a gente vê a necessidade da gente estudar muitos outros pontos que não seja só o direito, como gestão de escritório, como network, como comunicação, como a própria tecnologia, que hoje o meio de comunicação mais promissor é a rede social em si, né? As redes sociais, que podem angariar clientes, que pode passar segurança, que você pode usar como arma para captação de cliente, né? Então, realmente, assim, há muitos desafios, mas há estruturas que a gente pode recorrer para a gente angariar clientes e a gente ficar cada vez mais renomado na área jurídica. Esse avanço tecnológico ele é muito positivo, né? Hoje a gente vê a ação
dos advogados, a atuação, comparado com alguns anos atrás, inclusive até no trâmite processual, a dificuldade que era até para você levar o nome adiante. Havia uma concorrência menor, mas também havia mais dificuldade entre as pessoas de conhecer advogados reconhecidos ou que tivesse alguma expertise na área que pudesse fazer essa publicidade, né? E, então, doutor Anselmo, estou te perguntar sobre isso. Esses desafios que hoje a advocacia atual, com esse avanço tecnológico, nos trazem, pode dizer que são só desafios ou tem oportunidades aí? Sim, com certeza há oportunidades, né? O que eu acho o principal desafio hoje, a doutora falou a questão da formação jurídica, né? Nós compararmos o mercado jurídico de 50 anos atrás com o mercado de hoje, há 50 anos com um bom conhecimento técnico, em questão de tempo você teria uma colocação boa no mercado como advogado. Hoje em dia, além do conhecimento técnico, você precisa também de habilidades. E aí eu até gostaria de saber da doutora se não se está exigindo muito do advogado habilidades que mesmo com estudo, mesmo com uma formação, ele talvez não consiga concentrar no único indivíduo a habilidade do saber jurídico, a habilidade da oratória, a habilidade da negociação com o cliente, a habilidade do empreendedorismo para a gestão de escritório. Será que hoje o advogado e a advogada tem que ser super-homens e super-mulheres para se colocarem no mercado jurídico? Boa pergunta. Bom, hoje eu tenho visto cada vez mais, e é uma coisa que eu até brinco, assim, com várias pessoas a respeito do meu mentor que eu tive, né? Meu marido faleceu há 6 meses e ele, para mim, era um advogado completo. Djalma Rezende Advogados, ele se deslanchou no mercado de trabalho porque, de fato, ele era um advogado completo. Ele sabia como captar clientes, ele sabia como fazer o seu marketing, ele sabia o direito, ele sabia como ter o seu network e sabia o dom da oratória. Então, hoje, a gente vê a dificuldade que nós temos de encontrar um advogado completo, porque, realmente, a advocacia não é para covardes. Você tem que ter realmente um norte, você tem que ter uma capacitação completa, eu digo 360, para você conseguir ter efetividade no seu trabalho. Hoje, no meu escritório, eu tenho vários clientes e vários advogados que cada um tem a sua particularidade. Eu tenho profissional que é excelente na técnica, que não é bom na oratória, que não é bom no fechamento de cliente. Então, você encontrar realmente parceiros que possa formar um escritório que vá te ajudar a finalizar processos e conseguir os louros, que eu diria, você precisa se unir a outras pessoas, porque é complicado, é complexo você ser bom em tudo. O advogado, ele realmente, assim, eu digo que é uma das profissões mais desafiadoras, porque você realmente não precisa, consegue somente com o notório saber jurídico você deslanchar na profissão. Então eu vejo que um dos pontos mais interessantes que eu encontrei de montar uma estrutura de escritório hoje as pessoas que são mais deslanchadas para fazer um network, um contato com o cliente, um fechamento de contrato, que é bom nisso, ser focado nisso. As pessoas que são extremamente técnicas, ser focado nessa questão. E as pessoas de sustentação oral, que têm um dom da oratória, ser focado nisso. É óbvio que existem pessoas que são completamente competentes em todas as áreas, existe, que é o caso do meu marido que eu disse. Mas com certeza ele, em seu falecimento que foi com 69 anos, a bagagem que ele adquiriu e que muita gente não presta atenção é que direito precisa de tempo, precisa de amadurecimento. Mas isso não quer dizer que o jovem advogado não seja capacitado. Hoje nós lidamos, tanto nos tribunais superiores, com questões e com particularidades que são desafiadoras para o jovem advogado, mas em contrapartida nós temos os precedentes. Nós temos muitos casos, a questão da súmula 7, de
recursos que não sobem para os tribunais superiores por ser questões repetitivas ali do Tribunal Superior que não sobe. E por que se dá isso? Por conta de ter uma margem de você achar um norte para você advogar, sabe? E isso é objeto de questionamento. Eu acho que nessas últimas 2 semanas nós tivemos aquela polêmica de que a pessoa, o advogado, o profissional da advocacia, ele só vai ser liberado para fazer sustentação oral se tiver uma quantidade de tempo na advocacia. É uma polêmica muito grande, porque hoje eu vejo muitos jovens advogados muito mais dedicados do que advogados sêniores que acham que não precisam estudar mais. E talvez até mais capacitado e com melhor oratória para poder sustentar do que os que já estão no mercado de trabalho. Exato. E se acomodaram. E se acomodaram. Mas até para destrinchar um pouquinho mais sobre esse tema, será que há uma falha na academia de tentar desenvolver um pouco mais de habilidade para os formandos que estão buscando a área jurídica da advocacia, por exemplo? Porque o curso de Direito dá o bacharel, você conclui, mas pode atuar em várias outras áreas. E a advocacia acaba sendo muito específica e que, como um mercado nos proporciona, ela acaba sendo uma área mais empreendedora, porque você vai desenvolver sozinho sua habilidade ou trabalhar num outro escritório. E será que a academia, as universidades hoje estão falhando um pouco nessa orientação de ter algumas matérias específicas para gestão de escritório? Então, eu jogo para os dois a pergunta. O que você acha, doutor Anselmo? Então, eu não acho que haja uma falha da faculdade em formar advogados. Acho que a falha está em aprofundar o conhecimento técnico, porque não é função da faculdade formar advogados. Eu sou professor universitário e nas minhas turmas, todo início de semestre, eu pergunto quem dali gostaria de advogar, e é uma parcela mínima. De uma sala de 50 alunos, 3 ou 4 levantam, e eu ainda fico feliz de ter 3 ou 4 alunos que queiram advogar. Então, não é função da faculdade. No entanto, há sim, pela profusão de instituições, há uma falha no aprofundamento do conhecimento técnico. Então, há um mínimo de saber jurídico que o aluno tem que deixar a faculdade sabendo. Agora, outras questões, como gestão de escritório, empreendedorismo, podem ser levantadas, sim, dentro da academia, mas não fará parte de uma formação profunda do profissional. Assim que ele se formar, ele terá que buscar, junto à escola de advocacia, junto à OAB ou no próprio mercado jurídico, essa formação, esse saber, para poder ter sucesso na sua carreira. Certo. Com esses desafios, doutora, a senhora está agora com uma bagagem grande para poder encarar o escritório, dando continuidade, a parte do trabalho ou na totalidade. A senhora podia até falar um pouco para a gente sobre isso aqui. E já, ou de repente, encarar esse desafio já no meio do caminho, ele se torna um desafio maior do que iniciar um projeto do zero, ou fica mais leve essa carga? E o que é o desafio principal nesse caso? De levar um nome que a senhora acaba carregando, um nome de peso, né? Com certeza. Todo mundo me fala sobre ser mais fácil, ter um nome de Djalma Rezende Advogados e carregar. A meu ver, para falar bem a verdade, eu acho que a responsabilidade é muito maior, porque as pessoas esperam mais de você. As pessoas esperam que você seja 2 vezes melhor. E nós, infelizmente, nós somos julgados, e eu aqui, uma defensora da pauta feminina, não posso deixar de falar o quanto nós somos julgados pelo fato de simplesmente ser mulher. Pelo fato de simplesmente ser jovem, pelo fato de simplesmente ter um relacionamento com uma pessoa mais velha. As pessoas, elas criam um estereótipo de mulher ali que realmente não é competente. Porque hoje até foi uma pauta discutida numa subseção que hoje a mulher bonita, a mulher jovem, ou ela é uma pessoa interessante ou ela é inteligente. A gente não consegue ser as mesmas coisas, as duas coisas, na verdade. A gente encontra essa dificuldade porque a gente é subestimada a todo momento, sabe? E ao mesmo tempo que isso acontece, que essa bagagem, essa responsabilidade é muito grande, eu sou muito grata de conviver, ter tido a experiência de conviver com meu marido por quase 10 anos e aprender muito com ele, porque ele foi uma pessoa que não teve padrinho jurídico, ele não teve ninguém na advocacia que pudesse dar um suporte para ele, e ele venceu lutando, tendo as agruras que ele teve no dia a dia, e realmente ficou conhecido pelo trabalho na advocacia, uma coisa que eu admiro. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de ser político, de ser
funcionário público e ele escolheu advogar. Eu acredito muito na estruturação do concurso público, eu acho que dá uma estabilidade de vida, mas eu acredito também veementemente que você só consegue enricar na advocacia. E isso precisa de um conjunto de coisas, de uma porção de coisas. Não adianta, como eu disse no início e repito, não adianta você ter só notório saber jurídico. Hoje a gente tem um leque de opções e a gente tem uma linha bem tênue no que se refere às redes sociais, que tem que ser comedida, porque quem tem muito tempo para se expor não tem muito tempo para estudar. E as pessoas têm deixado o interesse do estudo, porque os juízes, eles não vão aparecer com teses novas. Quem traz a tese nova é o advogado. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande hoje do advogado receber o cliente e você ver os precedentes e falar simplesmente, não, você não vai ganhar, porque a jurisprudência é contrária a você. Muito pelo contrário, cadê os cientistas do direito? Cadê as pessoas que vão mudar os entendimentos nos tribunais superiores? O Djalma, meu falecido marido, e eu tenho orgulho de dizer, ele mudou a jurisprudência do STJ, do STF, do TST, que nem era a área de atuação dele. Por quê? Porque ele foi atrás, porque o cliente que chega até você, ele quer solucionar o problema. Então, a partir do momento que você pega o problema e você debruça, horas bunda na cadeira, gente, eu vejo uma dificuldade muito grande. Eu tenho 6 meses aí à frente do escritório e, assim, separado todo dia um tempo para estudar, porque se você não tiver estudo, não adianta você ter contato, network, não adianta, é um conjunto. Por isso que é tão complexo você ser advogado e por isso muitas pessoas não encaram uma advocacia. Sim, muitas vezes a pessoa pensa até que a advocacia, você deixa o estudo quando você vai buscar um concurso público, você tem que ficar ali horas estudando. E a advocacia, na verdade, ela apresenta muito diferente disso. Você passa a ser um estudioso do direito a vida inteira, né? Até quando deixa de advogar. E nesse sentido, doutor, vou trazer uma outra questão. Eu quero depois voltar com a senhora, porque a senhora colocou um ponto aqui importante sobre a presença da mulher na advocacia e esses desafios. A gente vai voltar nela, mas até para trazer aqui a modernidade, doutor Anselmo, hoje surgiu aí a tecnologia do ChatGPT. Inclusive, a gente já viu até decisão de juiz que indeferiu completamente uma petição inicial porque veio cópia total de um artigo do ChatGPT. O advogado iniciante foi lá e colocou isso, provavelmente, ou às vezes até um advogado já de anos de carreira, mas com preguiça de estudar, e colocou. Você acha que esse tipo de tecnologia pode atrapalhar a atuação do advogado ou pode ajudar a atuação do advogado? Eu acho que qualquer ferramenta bem utilizada, ela ajuda, né? Desde o período neolítico, lá quando o homem desenvolveu o martelo, há maneiras corretas de se utilizar o martelo e há maneiras incorretas, né? Que podem inclusive machucar ou vir a óbito. Então o ChatGPT é uma ferramenta, então ela tem que ser bem utilizada, eticamente utilizada, que é o mais importante, né? Que acho que é a maior preocupação desse debate, é a utilização ética das ferramentas tecnológicas, né? Então, com esses pressupostos que o profissional da advocacia tem que utilizar as ferramentas que estão à sua disposição. Certo. E o ChatGPT é um exemplo, né? Que a gente coloca aqui, mas hoje já existem aí inúmeras... Avatares. Muitas e muitas coisas, inclusive até a própria rede social, que é uma ferramenta tecnológica que te ajuda tanto na captação de cliente de forma ética, né? Porque o Estatuto da Advocacia proíbe, veda, né? Às vezes as pessoas até perguntam, eu não vejo propaganda de advogado, mas é porque o Estatuto da Advocacia veda a publicidade, né? E até na rede social, se ela for utilizada, foge da ética e aí é uma outra ferramenta sendo utilizada de forma a captar ilicitamente. Mas tem como utilizar, o que a gente pode dar mais de dica para as pessoas, porque às vezes o colega advogado que está iniciando, está assistindo esse programa aqui com a gente, ele pode estar um pouco assustado. Nossa, eu tenho que saber esse tanto de coisa, eu tenho que estudar muito. Obviamente, tem que estudar muito. Mas o que eu posso desenvolver? Como é que eu busco essas habilidades de gestão, de relacionamento, de network, de oratória para poder apresentar e me tornar um profissional? Bom, uma frase do meu falecido marido, e não tem como eu não falar sempre dele, porque, como eu disse, ele foi o meu mentor, assim, quando eu formei na advocacia, eu pensava, como todos, muito bem colocado pelo doutor, que a maioria dos estudantes de direito que não tem padrinho na área jurídica pensa em fazer concurso público, que buscam estabilidade, né? Mas, assim, convivendo com ele, vendo o amor ao direito, eu penso que o principal
pilar que nós temos que ter é que competência a gente treina. Competência é treinamento. Não adianta você achar que você vai passar no concurso, e muitos pensam. Eu vejo magistrados que despende de uma decisão ali que você fala, nossa, tem muito tempo que não pega um livro para ler, sabe? Porque tanto no direito, como na medicina, como em várias áreas profissionais, tem que estar em constante estudo, em constante dedicação, porque nós estamos em constante evolução realmente, sabe? E eu vejo realmente essa máquina que cada vez vem aflorando mais tecnologia que é a inovação em si, a gente tem que usar comedidamente. É uma linha bem tênue. Se a gente puder usar a nosso favor de forma ética, dá muito para apreciar. Se você pega uma petição, se você pega um contrato ali cru e repassa, obviamente que não vai passar. Mas se você tem uma base, uma carcaça ali que vai te dar um norte da situação, você pode esmiuçar ali e fazer um grande projeto, seja de contrato, seja de petição. O problema é que todo mundo gosta do fácil, todo mundo gosta do Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje a gente vê profissionais aí de internet, hoje a gente vê pessoas mais preocupadas em ter seguidores do que propriamente ter qualidade. Eu falo sempre, eu tenho uma quantidade considerável de seguidores em redes sociais, mas eu falo, eu não quero qualidade, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Entendeu? A partir do momento que você encontra pessoas realmente que vá te trazer um retorno, não só retorno financeiro, mas que vá agregar na sua vida de alguma maneira, isso realmente vale a pena. E o ChatGPT, todo mundo hoje foi um objeto de discussão lá na subseção de Jaraguá, até o presidente da UAB discutiu sobre essa questão das tecnologias e que usado de maneira inteligente, ela pode muito nos agregar. Certo. Doutor Anselmo, esses são os grandes desafios e também temos outras oportunidades que a carreira jurídica nos traz. Trazendo então que tudo isso, a gente soma agora o tema do empreendedorismo jurídico. E que muitas vezes a pessoa pensa, empreender é só, tem que montar um escritório, mas empreender, você pode empreender no negócio de uma outra pessoa, no escritório de uma outra pessoa, né? Em que você pode iniciar como um advogado, um estagiário e aí desenvolve. Mas também tem atuações das carreiras jurídicas e até de advogados em outros locais fora da advocacia. A gente vê advogados em cargos públicos, advogados de frente a grandes corporações, como CEOs, mas ainda é um número muito pequeno, apesar de uma grande aceitação. Recentemente saiu uma pesquisa da Universidade de Chicago, em parceria com a Universidade Estadual da Flórida, em que diz que apenas 10% dos CEOs são de carreira jurídica de grandes corporações, ou seja, 90% são de tantas outras carreiras. No entanto, há ainda uma grande aceitação porque o profissional da carreira jurídica ele tem uma facilidade de conciliação e de evitar litígios, né, o compliance e tudo mais. O senhor acha que de que forma que pode desenvolver, como professor inclusive, qual forma pode desenvolver para tentar buscar o que a pessoa pode buscar além do escritório de advocacia para desenvolver no empreendedorismo jurídico? Então, a advocacia, como você disse, é uma das vias, né? Existe também a área acadêmica, que a doutora levantou aí, a produção de teses, né? Ela é uma área importantíssima e que tem sido, talvez nos últimos 15, 20 anos, aos poucos esquecida, né? Estamos muito ali na prática processual, na captação de clientes e alguém tem que pensar o direito, né? Filosofia do direito, que é uma matéria assim tão vilipendiada nos cursos jurídicos, né? Mas é necessário que se pense o direito, né? E você pode seguir uma carreira dessa e ser bem remunerado, né? Prestando um concurso em alguma universidade federal, entrando como pesquisador, né? Existe o CONPED, que é o Conselho Nacional de Pesquisadores do Direito. Você pode escrever um artigo, publicar, colocar uma tese nova, né? Dentro do mercado pela via acadêmica. Isso pode inclusive ser utilizado por outros advogados em peças como citação. Então é uma área também muito boa e que talvez tenha um pouco menos de concorrência. Demanda mais esforço intelectual, demanda mais abnegação, mas é uma área também promissora e que foi um pouco esquecida talvez nos últimos 20 anos. Certo. Falando em concorrência, eu quero voltar um pouco do que a senhora falou. Acaba que num país que a gente vive uma sociedade machista, que assim a gente pode dizer, a concorrência para a mulher advogada ela é
completamente díspare do advogado, né? E como é que a senhora vê isso? E principalmente até pelo que a senhora já trouxe, aproveitar, a senhora falou inicialmente, a senhora assumiu no escritório, a senhora tinha um marido renomado no estado e nacionalmente pela advocacia que ele apresentou, e a senhora assumiu o escritório e muito se questiona, né, sobre a competência, pelo fato de ser mulher, e já é o primeiro passo, né, e jovem. E como é que a senhora tem encarado esse desafio da advocacia com essa estrutura e quanto à sociedade e aceitação, como é que tem sido boa, positiva ou negativa? É verdade. Realmente, assim, é um desafio muito grande, né? Como eu disse, pelos pontos abordados no início da entrevista, sobre vários tipos de preconceitos. Hoje nós vivemos questões extremamente sérias no que se refere ao preconceito enraizado, preconceito estrutural da sociedade. O meio do Centro-Oeste é um meio extremamente machista. E, infelizmente, não é só o machismo dos homens, como também das mulheres, que coloca em xeque a nossa capacidade. Porque você tem que escolher uma coisa ou outra. Você ser uma boa mãe, você não é uma boa profissional. Você tem que escolher ser do lar ou você tem que escolher a sua área de atuação. Então a gente vive uma coisa de ou isso ou aquilo. E tem que cair por terra porque hoje, com diversos meios que nós encontramos de otimizar o nosso tempo, nós conseguimos nos dedicar tempo e qualidade para a gente mostrar o nosso potencial. Porque eu gosto de repetir isso muito para minha equipe, que um serviço bem feito não é se você consegue, por exemplo, otimizar as suas 8 horas de trabalho em 4, tudo bem. O que importa é o resultado. Porque eu tenho às vezes, eu vejo muitas pessoas falando, não, eu prefiro contratar profissionais por valor tal para trabalhar 8 horas que vai me entregar isso. Só que você aumentar o valor, você valorizar o seu funcionário, ele vai te entregar o profissional que entrega em 8 horas vai entregar em 4, entendeu? Então a gente tem que entender cada vez mais que tempo é dinheiro. E lá no escritório, assim, embora eu tenha só elogios a falar do meu marido, ele vivia num mundo extremamente analógico. E eu trouxe várias tecnologias e abrangência de áreas ali no escritório e um pensamento mais atualizado no que tange a várias áreas de atuação que a gente consegue otimizar. E realmente eu tenho encontrado algumas barreiras pelo sexo, pela idade, por tudo que eu vivi. E realmente, assim, eu tenho desbravado essas questões. Graças a Deus eu tenho uma atuação muito profícua dentro da OAB, de mostrar, de arregaçar as mangas, de fazer acontecer, porque eu acho que o objetivo, acima de tudo, de você ganhar uma recompensa financeira, é você fazer diferença no mundo. E a partir do momento que você consegue esse reconhecimento, você consegue inspirar outras pessoas, principalmente na área da advocacia, que anda tão defasada, que as pessoas andam desmotivadas. Como bem disse o doutor, a maioria das pessoas que fazem direito quer fazer concurso, acha que estabilidade é o caminho. E dá para você se destacar na advocacia, dá para você ganhar dinheiro na advocacia. Acontece sim de você se destacar no mercado de trabalho e tem oportunidades. Eu quero aproveitar o espaço aqui para falar sobre mecanismos de trabalho, de oportunidades que tem a OAB, a incubadora de novos escritórios, vários cursos de gestão de escritório, porque realmente hoje o advogado em si, ele não é só advogado, ele é um empreendedor, ele é um empresário, ele é um comercial, ele é um vendedor do seu trabalho é um serviço. Então, é de suma relevância a gente considerar todos esses aspectos para a gente obter sucesso na advocacia. E vou até só citar uma frase aqui do Flávio Augusto, né, da geração de valor, que ele até diz que estabilidade não existe, né? Na visão dele, as pessoas às vezes vão nessa esperança da estabilidade no concurso, mas chega um ponto em que ela deixa de estar concursada e passa a ser apenas aposentada, às vezes está nova e não se vê no mercado de trabalho. Ou pode perder o concurso, alguma coisa pode acontecer. Estabilidade, na visão dele, não existe. E na advocacia, após um tempo de trabalho, ela se torna estável, né? O nome surge, o boca a boca, como diz popularmente, que é a indicação, que é o principal da advocacia, ela aparece, e isso aí traz até uma nova estabilidade. Concorda, doutor?
Concordo, sim, e gostaria de, se me permitir, Claro. fazer uma pergunta para a doutora, que o Nelson Williams, que é uma referência aí na área de empreendedorismo jurídico, né, dos grandes escritórios do país, ele disse que ele não é um advogado empresário, ele é um empresário advogado, né? E partindo desse contexto aí, como a senhora se considera, né? Ótima pergunta. Na verdade, eu acho que 50-50. Não tem um empresário advogado e um advogado empresário. Eu acho que é um pouco de cada um. Eu acho que acima de você ser um empresário, você ser um advogado, você tem que ser um visionário. Você tem que inspirar pessoas. Porque o legado é o que você realmente deixa. E isso é objeto, não só pelo meu marido, pela referência que ele conquistou, como o próprio Nelson Williams, que realmente virou uma referência de empreendedorismo, sabe? Uma coisa não tem como ser separada da outra. Eu acredito muito que você tem que ser um pouquinho de cada para você se destacar. Não tem como você ser só isso ou só aquilo. Por isso que eu te falei da equipe, porque às vezes você no início de carreira, você fala, nossa, eu sei muito do direito, mas eu sou uma pessoa inibida. Eu não consigo captar cliente, eu não consigo dialogar, eu não consigo fazer o comercial. Então junta com outra pessoa bacana, a sociedade de advogados tá aí para isso. E você vai trabalhando essa outra parte que te falta, sabe? E você fazer conta, porque realmente gestar um escritório não é brincadeira. Um mês você ganha muito, outro mês você não ganha nada, e outro mês você não ganha nada, de repente você ganha um montante, aí você fala, nossa, tô rico. Não, pera, eu não sei quanto tempo eu vou demorar para ganhar outra ação, então vamos segurar a emoção aqui, e é isso. Eu adoro a advocacia porque realmente ela é movida por vários desafios, mas em contrapartida é muito gratificante porque você inspira, você faz um network que é tão importante quanto o notável saber jurídico. Eu acho que a sociedade em si ela tem que entender a importância de relacionamentos. Sabe? Você quer ter um relacionamento, você quer ter uma proximidade, por exemplo, lá no escritório eu tenho profissionais que atuam nos tribunais superiores. Não é nada errado, não é lobby nem nada, mas você tem uma proximidade. A pessoa te vê sustentar ali e fala, esse é bom. Porque eu já ouvi sustentação dele várias vezes e vi o quanto ele é competente, quanto ele estuda o processo. Então isso traz uma credibilidade. Por isso que eu digo e repito, competência nós treinamos, competência é treinamento. Não adianta o jovem advogado, ele pode ser cheio de sonhos, mas se ele não manter uma constância, ele não vai conseguir sustentar realmente a bagagem que ele tem até a longa idade. Certo, muito bom. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. É muito rápido o nosso bate-papo aqui, mas é para manter o formato, para a gente focar no assunto e a rede social que nos exige essa agilidade, né? Mas eu já fico estendido aqui o convite para retornarmos aqui e bater um papo novamente. Doutora, eu gostaria que a senhora deixasse as suas redes sociais para que as pessoas pudessem te encontrar e saber um pouco mais sobre o trabalho que vocês desenvolvem no escritório e conhecer, inclusive, as jovens advogadas. Eu queria até trazer um número que eu acho importante trazer. Em torno de 56% dos advogados até 25 anos no Brasil são mulheres. Até os 40 anos de idade são 64%. Então a gente vê que a maioria das advogadas jovens são mulheres. Só que nos escritórios de advocacia, apesar de ainda serem maioria, em cargos de liderança são pequenos. E aí a senhora deixa uma frase de inspiração e as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Pode ser para essa câmera aqui. Poderia falar todas as minhas redes sociais aqui, eu vou falar só do Instagram, que é adv.priscilarezende, Priscila normal e Rezende com Z. Mas eu gostaria de abordar essa questão de que os desafios das mulheres são mais árduos no que se refere às escolhas que a gente tem que fazer. Quando vai casar, quando vai escolher ter filho e tem que dar uma pausa na questão profissional, ou quando não tem que dar pausa, mas cria uma sobrecarga e você fica realmente nessa sinuca de bico se você vai querer ter mais filhos, se você vai querer se dedicar ao seu lar. Então, as mulheres realmente, assim, é algo indiscutível que nós temos muito mais desafios que os homens. O que não exclui a questão da capacidade em si, mas é algo que tem que ser discutido e que tem que partir dos próprios homens uma empatia das mulheres para entender que essa questão da
equipariedade no salário, nas oportunidades, que a gente se dispõe muito mais do que os homens. Então é algo muito polêmico que a gente tem que abordar. O que eu posso deixar aqui de conselho é a constância da gente não perder o foco e a gente sempre ter certeza de si mesmo, da onde a gente quer chegar, do que nós somos, de quais são os nossos objetivos, que essa é a principal essência. Certo, muito obrigado, viu? Doutor José Anselmo, também deixa aqui suas redes sociais e a sua colaboração aqui para a gente poder finalizar o nosso programa. Obrigado, doutora Priscila, pelo excelente bate-papo. Rui, mais uma vez obrigado e estou sempre à disposição para retornar. Meu Instagram é @advfleury, Fleury com Y no final. Obrigado. Certo, e o Anselmo já é uma figurinha carimbada aqui do nosso programa, mas também que assim seja, viu, doutora, com a senhora. Eu gostaria muito que a senhora retornasse, gostamos muito do bate-papo. Acho que temos muito a ensinar, a falar e colaborar com as pessoas. Obrigado, viu? E a senhora até falou aqui no meio da nossa conversa uma frase do Sobral Pinto, né, que é: a advocacia não é profissão para covardes. Então eu gostaria de encerrar o nosso programa de hoje com uma frase de Sobral Pinto também, que diz que a advocacia é, nos países moralizados, um instrumento de controle social e elemento de realização do bem comum da sociedade. Siga as nossas redes sociais do Boletim Goiás, acesse o portal boletimgoias.com.br, deixe aqui a sua curtida, o seu comentário, o seu ponto de vista, compartilhe o vídeo e até mais. Atenção, tem um videozinho aqui do nosso patrocinador, o app do advogado. Acesse appdoadvogado.online e entenda essa plataforma. Obrigado, até mais.